Boa noite mais uma vez, queridos irmãos. Vamos orar só mais uma vez para Deus abençoar a nossa mensagem. Querido Pai, diante de Ti mais uma vez nos colocamos em Suas mãos, Pai. Abençoe essas passagens que iremos refletir, iremos relembrar da Sua palavra, Pai, e desse assunto que iremos discorrer, Pai, iremos refletir. Que essa pregação venha de Ti, Pai, venha do Seu Santo Espírito, do Seu Santo Poder, Pai. Nos guie para aprendermos e tomarmos decisões, Pai, nessa noite, para a glória do Seu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o tema dessa noite chama-se A Era do Saber. E é um tema tão importante nós falarmos sobre a Era do Saber, porque nunca foi tão disponível e nunca foi tão claro e tão de fácil acesso a parte do conhecimento. Hoje nós temos o conhecimento nunca foi tão disponível, nós temos a possibilidade de nós aprendermos algo. Hoje nós temos cursos online, hoje nós temos faculdades online, hoje uma das maiores indústrias hoje que movimenta a economia é a indústria da educação e do ensino. Antigamente, para a gente ter acesso, ao ensino era muito difícil, né? Na época do Adelso, do meu pai, para estudar, você tinha que andar quilômetros e quilômetros para você ter acesso a um professor, a um conteúdo, a alguma metodologia de ensino. E depois foi dificultando, né? Ainda assim, para você ter acesso à faculdade era muito caro, né? As faculdades públicas, federais, somente poucas pessoas tinham acesso. E depois isso foi evoluindo, avançando, as faculdades foram se tornando mais acessíveis, o ensino mais acessível, então a geração começou a ter acesso à faculdade. Então a gente vê pelas gerações antigamente, poucas pessoas tinham ensino superior, e hoje ter ensino superior é algo quase comum. Se você não tem ensino superior hoje no mercado de trabalho, é muito difícil você ser aceito por um emprego ou por um trabalho que você vai ter que ter o desenvolvimento intelectual. E ao longo disso, hoje, ter faculdade não é nada mais do que uma obrigação. Você falar um outro idioma, você ter acesso a cursos de especialização. Então, realmente, hoje o ensino ele se tornou muito mais comum. O acesso ao ensino, à educação, aos produtos online, mentorias online, cursos online, e-books. Enfim, você talvez nas suas redes sociais, enquanto você está navegando ali para um entretenimento, você recebe uma oferta de um curso. Compre um curso para fazer tal coisa. E se você gosta de algo, você está ali pesquisando, não importa o assunto, em algum momento vai chegar alguma oferta de um curso online para você referente a algo que você tem constantemente seguido nas redes sociais. E esse tema é tão oportuno e importante sobre a Era do Saber, porque a própria Bíblia, ela fala desse dia. A própria Bíblia, ela relata esse momento que nós iríamos passar por esse momento, que o saber, ele estaria muito fácil, ele estaria de fácil acesso para várias pessoas e por todo mundo. No livro de Daniel, capítulo 12, bem no finalzinho, o Márcio ele encerrando ali as profecias de Daniel, Deus ele fala, encerra as palavras desse livro e encerra as profecias desse livro, pois no final dos tempos muito esquadrinharão o saber, porém o saber se multiplicará. Isso é revelador, Pai, porque toda vez que Deus trata o assunto do saber, do conhecimento, geralmente ele está relacionado ao fim dos tempos. Ou melhor, toda vez que Deus trata o assunto dos fins dos tempos, ele está relacionado ao assunto do conhecimento. No próprio livro de Daniel, ele está falando sobre os fins dos tempos, os últimos detalhes, ele dá ali detalhes riquíssimos, se você quiser ver o livro de Daniel, 12 capítulos, mas especialmente no capítulo 12, detalhes riquíssimos, até dias, você sabe exatamente quantos dias durará cada período, o período da tribulação, o período quando voltará, quando encerrará algum ciclo e quando iniciará outro ciclo. Ele dá detalhes assim minuciosos do fim dos tempos e ele traz esse versículo, pois no final do tempo o saber se multiplicará. No livro de Mateus, nos evangelhos, o próprio Jesus, ao ser interrogado as características do fim dos tempos, ele traz um assunto sobre conhecimento. Ele fala, cuidado que ninguém vos engane.
E por isso, ao longo da Bíblia, por vários e vários passagens sobre conhecimento, sobre ao fim dos tempos relacionado a você saber ou não saber, sempre é relacionado um cuidado sobre o nosso nível de conhecimento. Porque nós temos tanto nível de conhecimento, nós temos tanto acesso ao conhecimento, nós temos tanta capacidade de aprendizado, de pesquisar, de saber as histórias, de você saber o que está sendo pregado pelo mundo inteiro, saber todas as doutrinas, você tem a capacidade de você ouvir qualquer pastor que você quiser, pastores eloquentes, pastores preparados, pastores fiéis a palavras. Hoje nós temos a oportunidade de lavar uma louça, dirigir um carro, ouvir uma pregação, isso é muito bom. Nós temos a capacidade, essa oportunidade de ter esse fácil acesso hoje. E ao mesmo tempo que nós temos esse fácil acesso, nós temos uma capacidade humana muito de saber, mas uma capacidade enorme de ser enganado. Esse é o cuidado que Deus e Jesus nos encoraja. No saber, no final dos tempos, o saber se multiplicará. E ao mesmo tempo, Jesus fala, cuidado que ninguém vos engane. Olha que paradoxo perigoso. O saber ele pode se multiplicar, nós podemos ter acesso a muito nível de informação, mas Jesus, falando do final dos tempos, ele fala, cuidado, mesmo você tendo um volume grande de informação, cuidado para você não ser enganado. É basicamente a Bíblia falando exatamente disso. Por isso que eu decidi, irmãos, encerrando o nosso SEBAC, encerrando esse ciclo de conhecimento e parabenizando, encorajando o que vocês têm feito, buscando conhecimento, eu decidi trazer um pouco desse assunto. O que a Bíblia fala sobre a era do saber? O que de fato vocês estão buscando? O que de fato vocês estão se preparando e se protegendo? Quando você busca um conhecimento, quando você decide estar aqui nessa noite, quando você decide abrir sua Bíblia, quando você decide vir para o SEBAC, estudar a palavra, e você decide não somente estar buscando conhecimento, mas vivendo isso, através da comunhão com os irmãos, através da sua oração, através das suas decisões, dos seus pensamentos, o quanto que isso vai te fortalecendo e o quanto que isso é o saber. Porque a pergunta é, por que se no final dos tempos o saber se multiplicará e por que muitos podem ser enganados? Essa é a pergunta, esse é o cuidado, esse é onde nós devemos nos colocarmos com a guarda levantada e entendermos que por mais que eu tenha uma busca de conhecimento, ainda assim eu tenho que tomar cuidado. No final dos tempos o saber se multiplicará, mas cuidado para que ninguém vos engane. Por isso o porquê que tenhamos que ter esse cuidado e podemos ter dificuldades. E a primeira lição é que a glória do ser humano, a sua glória e a sua felicidade, ela está em conhecer a Deus. A glória está em conhecer a Deus. No livro de Jeremias, ele fala exatamente isso. Muitas vezes nós já lemos esse versículo, nós já meditamos nele. O livro de Jeremias, capítulo 9, um profeta que foi extremamente revelado detalhes também acerca de como Deus pensava, acerca de adoração, acerca de obediência a Ele. E nesse momento Deus ele traz um assunto muito importante com Jeremias e ele trata praticamente um capítulo inteiro sobre esse tema, sobre a capacidade e a importância de nós sabermos e conhecermos de uma forma real Jesus, de uma forma real Deus. Não de uma forma como os israelitas estavam conhecendo a Deus. Porque nesse livro, irmã Ivone, o que relata era a saída e a pós-saída do povo israelense da sua terra, a serem exilados, não por falta de força, não por falta de riqueza, não por falta de ritos, não por falta de religiosidade, mas por falta de conhecimento. O profeta Oséias, que vem nos próximos livros, ele fala, o meu povo cai pela falta de conhecimento. E a falta de conhecimento é o pilar básico, porque muitas vezes nós nos apegamos ao rito, nós nos apegamos à história,
nós nos apegamos aos costumes, à cultura, mas nós esquecemos do conhecimento verdadeiro. Foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Israel. Um povo muito focado no rito. E muitas vezes eles falavam que Jeremias ele era ousado. Como assim você ousa falar acerca do nosso templo? Como você ousa falar acerca da nossa nação? Como você ousa falar acerca do nosso altar, dos nossos ritos, das nossas adorações? Como nossa nação, toda poderosa, cheia de ritos do nosso Deus, como nós cairíamos? E é justamente isso. Deus fala, vocês vão cair porque vocês não me conhecem. Vocês têm sabedoria, vocês têm o nível de informação, mas vocês não conhecem o Senhor Jesus. Isso foi um pilar, isso foi um motivo de uma queda de uma nação inteira. Oscilar, uma queda nossa. Oscilar, um descuido se nós tivermos simples mortais, moradores de Garça, se nós não tivermos focado no verdadeiro conhecimento. Por isso a primeira lição é: a glória está em conhecer a Deus. Você quer ficar bem na vida? Você quer se dar bem na vida? Você quer ter uma vida boa? Uma vida legal? Procure conhecer a Deus. Ele diz no livro de Jeremias, capítulo 9, versículo 23. Preste bem atenção, irmãos. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Esse versículo ele já começa, Dona Maria Ângela, com toda a profundidade que muitas vezes a gente não percebe. Ele começa assim: assim diz o Senhor. Ou seja, se nós formos entender o que está acontecendo aqui, é Deus falando exatamente, é como se ele estivesse falando para você agora. Preste muita atenção. Isso aqui é o que vai acontecer daqui para frente, é Deus falando diretamente com você. É Deus abrindo toda a mente dele, você tendo a oportunidade de ter acesso diretamente ao que Deus vai falar. Assim diz o Senhor. O que está daqui para frente que nós vamos ler é um assunto que Deus está falando. Isso eu levo muito importante, eu levo muito a sério. E eu levo isso com extrema importância. É como se Deus estivesse falando assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas quem quiser se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer. É como se Deus estivesse falando isso para você agora, porque a mensagem, ela chega para você agora. E se fosse hoje você no lugar de Jeremias, se fosse Deus falando com você no lugar de Jeremias, é como se ele estivesse falando assim para você: e aí, como que está o seu nível de conhecimento comigo? Se fosse você agora no lugar de Deus, é Deus falando assim com você. Um papo reto, um papo claro, e é como se ele estivesse perguntando: e aí, irmã Ivone, e aí, irmão Wilson, e aí, irmão Carlos, irmã Gabi, como que está você em relacionamento ao seu conhecimento comigo? Seria essa conversa que Deus estaria tendo com você nesse exato momento. É um assunto muito importante. Deus ele leva muito, de uma forma muito importante, Samuel, Maria, Dona Ivone, irmã Carla Roque, Deus leva muito a sério acerca dessa parte de conhecimento, porque Ele sabe que você negligenciar a parte do conhecimento, o que está em jogo é a sua vida eterna. Se você negligenciar a parte de conhecimento, o que está em jogo é você viver eternamente ou não eternamente com Jesus, que foi a razão para a qual nós fomos criados. E a chave, o caminho para nós termos isso é conhecimento de Deus, do verdadeiro Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você ter conhecimento, a verdade, você saber o que é verdade, o que é narrativa, o que não é verdade. A falta de conhecimento foi que levou a humanidade nesse estado que nós estamos. A falta do acesso ao conhecimento, a falta do acesso de você poder decifrar os pormenores da capacidade do inimigo foi aonde levou meu pai estar com essa dor nas costas, talvez você com essa dor no joelho, você com esse problema de insônia, você com problema de várias vertentes. Foi uma falta da capacidade do ser humano identificar as informações e interpretá-las da forma do conhecimento de Deus. Na verdade, o conhecimento já tinha. Mas eu estou falando de Eva. Eva, ela tinha o conhecimento, muitas vezes nós temos o conhecimento, mas nós não devemos negligenciar esse conhecimento. Porque nós temos o inimigo,
nós temos ataque, nós temos narrativa. E foi justamente aí que Eva erra. Será que foi assim mesmo que Deus diz? Por isso, a capacidade de conhecimento, a sua busca de conhecimento, ela deve estar sempre em alto nível. Você nunca deve baixar a sua guarda. Ah, mas é que eu já estou muito tempo na igreja. Não, é porque eu já me batizei muito tempo. Não, é porque eu já me evangelizei tanto. Não, eu já trabalhei tanto, agora eu posso me dar o luxo de talvez não ir no Sebac, talvez agora eu posso me dar o luxo de não orar tanto. Eu posso me dar o luxo porque eu já tenho 10 anos de igreja, de talvez não participar de todo culto. E alguns eu vou, alguns outros não vou. Eu posso me dar o luxo de talvez não orar todo dia porque eu já sei tantas coisas, já passei por tantas coisas. Eu já li tanto a Bíblia que talvez eu não preciso ler todo dia. E é nesse momento que o inimigo nos ataca. Porque a nossa tentação é justamente essa que Deus fala. A nossa tentação é, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, e nem o rico nas suas riquezas. Ele fala, não se glorie nisso. Não se glorie nisso. Qualquer nação, qualquer lugar do mundo, qualquer povo, qualquer tribo, qualquer distrito, de qualquer lugar do mundo, qualquer tribuzinha espalhada no mundo inteiro, seja no Brasil, seja em Cuba, seja qualquer lugar, sabedoria, força e riqueza são pilares de glória para o homem. Qualquer tribo que nunca ouviu informação, nunca esteve envolvida na globalização, sabedoria, riqueza e força são pilares que sustentam a humanidade. Todo país, todo povo, toda família, todo lugar, toda pequena comunidade deseja força, deseja riqueza, deseja sabedoria. Muitas vezes as pessoas não são ricas, mas se gloriam no seu intelecto. Desculpa. Quantas pessoas não se gloriam? Até o apóstolo Paulo ele diz isso. Cuidado, que a letra mata. Quantos pastores, quantos líderes se gloriam pelos seus certificados? Quantas pessoas não se gloriam pelo tanto de acúmulo de recursos financeiros que acumularam ao longo do tempo e se gloriam e se definem por isso? Eu tive uma oportunidade de viver isso essa semana e compartilhar um relato onde eu tive um cliente que eu liguei, uma pessoa muito idônea, e na sua singela falta talvez de conhecimento do verdadeiro Deus, é uma pessoa que já acumulou muitos recursos e teve a capacidade com justiça, com trabalho, com o seu suor, fez um belo trabalho, desenvolvendo várias empresas e conseguiu acumular um certo acúmulo de finanças, mas se viu na situação onde seu pai está doente e não tem cura. Uma doença terminal que não tem nem cura, e levaram já no Albert Einstein, um dos maiores hospitais da América Latina, e o Albert Einstein falou, não, realmente não tem cura. E nessa conversa, nesse entendimento, ele realmente se colocou numa situação justamente essa que Deus relata. Ele fala, poxa vida, eu trabalhei tanto na vida, acumulei tantas coisas e hoje eu não consigo curar meu pai. E eu estou chegando a refletir que a minha vida não teve sentido. E olha só a que ponto que o ser humano pode chegar tendo acúmulo de força, acúmulo de riqueza, acúmulo de sabedoria, sem o conhecimento de Deus. Percebe, Carlos Eduardo? Como que nós chegamos no final das contas, o que resta é o conhecimento de Deus, que nós temos de Deus. Céus e terras passarão, mas a sua palavra não passará. O que, final das contas, você pode até ter força, você deve lutar para você ter uma vida boa, cuidar da sua saúde, trabalhar, ter as suas riquezas, provisões, ir atrás de você prover para sua família, ter um conforto melhor, legal, ter um intelecto, sabedoria, estudar, conhecimento é sempre legal, mas contudo, se você não tiver conhecimento de Deus, não vale nada. Não se gloria o sábio na sua sabedoria, o forte na sua força e o rico na sua riqueza, porque não vale nada só isso. Se quiser se gloriar, glorie-se nisso. Aí ele continua no versículo 24. Mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber quem eu sou. E isso é a grandiosidade, isso é o fato para o qual o ser humano foi criado. E esta é a vida eterna.
Olha só. Esta é a vida eterna. Que te conheçam. E você foi criado para isso, para que te conheçam como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Você foi feito, se você pudesse resumir a sua vida, e aí, para que você foi criado? Para conhecer Deus. Para que você está aqui? Para conhecer Deus. Mas por que você casou? Por que você tem filho? Por que você trabalha? Por que você tem esses desejos? Por que você tem essa igreja? Por que você mora em Garça? Tudo é para conhecer Deus. Tudo que passa na sua vida tem com único foco o quanto que você pode se aproximar de Deus. O seu filho, o seu pai, sua família, a sua saúde, a sua igreja, as suas finanças. Tudo tem a ver o quanto que isso te ajuda a se aproximar ou não de Deus. Por isso que o que eu quero aprender que vai me trazer força, que é o primeiro versículo. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. O que você tem buscado para aumentar a sua força, riqueza e glórias na sua sabedoria? Com quem você tem se relacionado, que você tem focado para buscar a sua força, riqueza e sabedoria? E onde você tem andado, que você tem focado em buscar força, riqueza e sabedoria? E muitas vezes, com quem e aonde, quando eu tenho andado, tem me levado ao foco de buscar força, riqueza e sabedoria e me afastado do conhecimento de Deus. Quais as pessoas te afastam do conhecimento de Deus? Quais os lugares que te afastam do conhecimento de Deus? Quais são os momentos que te afastam do conhecimento de Deus? Talvez quais foram os momentos que afastaram as pessoas de estarem aqui hoje? Força, riqueza, um network, uma pessoa, um momento, algo que poderia buscar mais do que o conhecimento de Deus. Eu não estou falando para quem não pode, porque não tem condições, mas é porque alguém pode e decide. A força, a riqueza e a sabedoria versus o conhecimento de Deus. Por isso, se questione toda vez que você está negligenciando o conhecimento de Deus, está negligenciando conhecer a Deus através da oração, da comunhão. É tão bom o culto de oração, né? O culto de oração na quarta foi tão bom, né? As perguntas que vêm, simples coisas, e a gente vê perguntas tão aparentemente básicas, mas mostra o quanto que nós temos oportunidade de conhecer mais Deus. Isso acontece no culto de oração. O culto de domingo é mais assim, um lance de motivação, chega a agradecer a semana que foi legal, ou as dúvidas, ou os desafios que você teve na semana, mas você ainda está em pé e você vem, glorifica a Deus e vem aquele momento que você abraça o seu irmão, é um momento assim meio de injeção de motivação espiritual, que você sai com o peito aberto para a semana, mas você quer conhecer a Deus de verdade, venha no Sebac. Você quer ter um conhecimento de verdade da sua pessoa, vem no culto de oração. Você quer se conhecer realmente as mazelas, você quer conhecer ali os desafios do ser humano, venha no culto de oração. Você quer saber quem Deus é, todas as histórias, os detalhes, leia a sua Bíblia diariamente. E por isso que é muito importante, irmão, nós encorajarmos as pessoas nesse caminho, porque no final dos tempos o saber se multiplicará. Mas o engano também vai crescer. Por isso que é muito importante, irmãos. Muitas vezes nós estamos errando o alvo. Muitas vezes o nosso irmão do lado está errando o alvo e vai respingar na gente. Muitas vezes nós estamos errando o alvo. E isso nós percebemos muitas vezes quais são as nossas preocupações. Quais são os nossos desejos. Muitas vezes nós temos a preocupação e o desejo, assim como Israel também teve, e erraram no alvo, e Jesus e Deus traz esse assunto. Nós temos muitas vezes a preocupação no rito. Se a minha família está no rito, se a minha família está dentro do padrão da religião. Muitas vezes nós temos o desejo, e nós até falamos, né? O coração fala o que a boca fala, o que o coração está cheio. Poxa, eu gostaria tanto que tal pessoa viesse, fosse para tal igreja, participasse, fizesse algo, e você vê que esse desejo, muitas vezes os interesses, é algo voltado às atividades. Muitas vezes a nossa preocupação é que talvez voltasse uma atividade, voltasse algo a acontecer histórico, algo ritual que nós vivemos, ou que alguém pudesse viver o rito que eu vivo. Mas nós esquecemos de ter o desejo que a pessoa pudesse ser de Deus. Nós esquecemos que a pessoa ela precisa primeiramente conhecer a Deus, confessar com a sua boca, ela crer no coração dela que Jesus morreu e ressuscitou e que Jesus é o dono da vida dela. Se
confessar Jesus Cristo como Senhor. Assim será salvo. E antes do rito, antes do costume, antes das atividades históricas, muitas vezes, nós precisamos nos concentrar nisso, que as pessoas queiram conhecer a Deus. Isso reflete um pouco da falta de conhecimento de quem é Deus. Deus, ele não quer que você viva num rito. Ele não quer que você vá para a igreja antes que você se submeta ao senhorio dele. Mas o Deus pede para eu ir na igreja. Eu vou na igreja porque ele é meu Deus, porque ele manda em mim. E esse nível, ou a falta de conhecimento, faz nós errarmos ou acertarmos o alvo acerca disso. De você viver como Deus quer. A necessidade, muitas vezes, nós vemos nas conversas, nos nossos conflitos, como que reflete, muitas vezes, o quanto nós não conhecemos verdadeiramente Deus. Como nós não temos a liberdade ao acesso verdadeiro de Deus, quando muitas vezes nós reclamamos do nosso cônjuge. Poxa, essa mulher não me respeita. Essa mulher não me honra. Esse filho, esse funcionário, essa pessoa que deveria me honrar, deveria me respeitar, essa esposa que deveria me respeitar, não me respeita. E eu, do outro lado, muitas vezes é a mesma coisa. Esse marido não me ama. Ele deveria cuidar de mim, não me ama. Esse cavalo, esse estrupício, essa pessoa deveria cuidar de mim, não me ama. Isso muitas vezes mostra e reflete o quanto nós não conhecemos Deus. O quanto nós temos a necessidade de sermos honrados e de sermos amados, a necessidade de nós termos afirmação, reconhecimento. Poxa, essa pessoa não me ama, deveria me amar. E justamente, você não precisa, se você é pai, se você é pastor, se você é marido, você já é autoridade por si só. Não depende do que a outra pessoa faz ou deixa de fazer. Se você é marido, você é autoridade perante Deus e ponto final, não, independente se a sua esposa te respeita ou não. Independente se sua esposa se submete ou não, você já é autoridade perante Deus. E muitas vezes nós erramos o alvo, nós ficamos atrás da honra, nós ficamos atrás do respeito, ao passo que nós deveríamos conhecer a Deus, o que Deus espera você, como marido. E Ele só fala para você, ame. Ame, enquanto nós ficamos buscando ser respeitado, enquanto nós não amamos, e nós procuramos ser amadas, as mulheres procuram ser amadas enquanto não respeitam. E é total falta de conhecimento de Deus. Ou falta total de conhecimento do que Deus fez por cada um de nós. Se nós entendermos que Deus morreu na cruz por você, já está tudo resolvido, não é uma falta de respeito que a sua esposa vai ter por você que vai te definir. Não é uma falta de amor que o seu marido não tem por você, algo que ele não falou por você, algo que ele não fez do jeito que você queria, algo que ele esqueceu, ou porque ele assiste mais futebol do que está com você. Isso não te define, define o que Deus fez por você. Se nós tivéssemos esse conhecimento, seria tão mais fácil nas nossas vidas. Nós adoraríamos muito mais Deus, nós acertaríamos o alvo, porque muitas vezes nós estamos atrás da força, sabedoria e honra e riqueza, disfarçados de honra, disfarçados de aceitação, disfarçados de reconhecimento. Talvez nós poderíamos estar nesse meio. Talvez nós poderíamos estar no meio do povo de Israel, querendo honra, querendo força, querendo riqueza. Ao passo que você quer o reconhecimento do seu marido, ao passo que você que deseja ser amado pelo seu marido, você já é amada, você já é uma esposa de Deus. Se o seu marido te ama ou não te ama, você é de Deus. Se o seu filho te respeita ou não te respeita, você é um pai de Deus e Ele espera que você discipline ele, sem medo. Ele espera que você exorte os seus filhos, Ele espera que você cuide, você chame a atenção, sem medo. Se ele vai aceitar, se ele vai gostar, se ele não vai gostar. Mas na verdade ele fala, se você quer irritar, você não corrija. E muitas vezes nós queremos aceitação, nós queremos reconhecimento, ao invés que nós deveríamos conhecer quem é esse Deus. Aonde está a alegria da adoração quando eu disciplino meu filho? Poxa, Deus está sendo louvado e glorificado. Aonde está a glória de Deus? Aonde está a adoração de Deus quando eu amo meu marido, quando ainda assim ele não me ama? Aí Deus é glorificado, aí a adoração acontece. Quando eu amo a minha esposa, quando eu cuido dela, quando eu entendo que muitas vezes eu tenho que ficar quieto, muitas vezes eu tenho que fechar a boca, e muitas vezes acontece isso. Às vezes você tem que ficar quieto, né? Não é fácil. Às vezes você tem que engolir, mas isso é Deus sendo glorificado na sua vida. Quando a sua esposa não está nos dias bons, ela não está legal, e você tem que fazer o papel do marido de Deus, porque Deus espera isso de nós.
Inclusive, ele te fez até um pouco mais forte. E você tem que engolir um pouco mais mesmo, porque você é mais forte do que ela. Então, engula mais vezes. Você tem mais força para engolir. Você tem mais força para continuar. Vai na fé que Deus está com você, irmão. Vai, sem medo. Porque isso é glória. Isso é glória. Quem quiser se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber quem eu sou. E aí ele se revela, assim como ele se revela a Moisés, né? Moisés pergunta, mas quem é tu? Eu sou. Por enquanto, em alguns momentos da vida, só de você saber quem é Deus tá bom, que ele é o seu Deus, ele te criou. Mas ele vai te revelando. Conforme você vai obedecendo, conforme você vai sendo submissa, conforme você vai amando, conforme você vai entendendo que você não precisa mais de aceitação, você não precisa se defender mais do necessário, mas Deus já resolveu todos os seus problemas, você vai entendendo quem é esse Deus de verdade. E talvez na sua submissão e no seu amor, na busca da adoração verdadeira a Deus, é onde as coisas acontecem. É onde Deus transforma o seu marido, é onde Deus transforma a sua esposa, e muitas vezes Deus não transforma a sua esposa, não transforma a sua igreja, não transforma a sua vida, porque ainda assim nós não conhecemos o verdadeiro Deus, e é graça, é glória, é misericórdia de Deus nos fazendo isso a todo momento. Não deixando a gente crescer, não deixando os nossos maridos ficar perfeitos, e não deixando as nossas mulheres ficando perfeitas, porque ainda assim eu tenho a oportunidade de achar o verdadeiro conhecimento de Deus. Glorifique e agradeça às vezes que o seu marido ainda não te ama, e glorifique e agradeça a Deus quando a sua esposa não te submete, porque é a oportunidade de você ainda conhecer mais Deus. Saber que Ele é tudo, que Ele é suficiente. Sempre lembre disso. Poxa, que oportunidade, minha esposa não se submete. Eu preciso conhecer mais a Deus, porque Ele é tudo na minha vida. Enquanto você estiver chegando na igreja reclamando da sua esposa, é porque você teve oportunidade, você não teve oportunidade de conhecer Deus ainda. Enquanto você estiver na igreja reclamando do seu marido, do seu pastor, do seu líder, ou seja lá o que for, é falta de oportunidade de falar, Deus, eu preciso aprender mais do Senhor, porque eu esqueço quem o Senhor é, que o Senhor é tudo na minha vida. Olha só quantas vezes a gente esquece disso. Tudo isso está na reclamação do marido, da esposa, do pastor, do irmão, da casa, do carro, tendo-se por comer o que se vestir, ele fala, esteja, tendo que comer e se vestir, esteja, tendo que comer e se vestir, esteja contente, satisfeito. E por que você reclama? Falta de conhecimento de Deus, porque Deus falou, esteja contente, esteja satisfeito. Olha só quantas oportunidades nós temos, irmão. Não é nenhuma pregação de exortação, que às vezes eu faço muita pregação de exortação, mas é de oportunidade, sabia? De alegria. Porque ainda assim Ele é misericordioso. Olha só a oportunidade que Deus nos dá. Ele fala, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia. Olha a oportunidade, irmãos, que você tem de saber o que é misericórdia. Fala, Deus, o Senhor é misericordioso. Porque eu não te conhecia, é verdade, eu reclamo do meu marido, eu reclamo da minha esposa, eu reclamo do meu pastor, eu reclamo da minha igreja, eu reclamo das coisas que eu tenho. E ainda assim o Senhor me ama, o Senhor me dá misericórdia, ainda bem que o Senhor me deixou o meu marido ser assim ainda, por isso que o Senhor, ainda bem que o Senhor me deixou a minha igreja ser assim ainda, porque eu preciso conhecer o Senhor. A misericórdia, e ainda assim, com o peito aberto, Márcio, sem baixar a cabeça, com a cabeça erguida, porque Deus fala, eu sei, eu sou misericordioso, as misericórdias do Senhor que nos permite não sermos consumidos e se renova a cada manhã, porque Ele sabe a nossa estrutura, Ele sabe que nós somos pó, Ele sabe que você não viu tudo ainda, Ele sabe que você tem uma mente limitada, que você tem uma visão limitada. O próprio apóstolo Paulo, ele diz, nenhum olho viu, nenhuma mente imaginou, nenhum ouvido ouviu o que Deus tem preparado para nós. E Ele é misericordioso em saber que nós somos limitados. Mas ainda assim, irmãos, veja os seus desafios, veja as suas provações como uma oportunidade de conhecer a Deus, porque é isso que você pode ter na sua vida. Esta é a vida eterna, em te conhecer. Você foi criado para isso. Foque nisso. Não foque no seu marido. Não foque na sua esposa. Não foque no tamanho da igreja, o que tem, o que deixa de ter. Inclusive, nós não podemos reclamar muito, na verdade, né? Nós não podemos reclamar muito, porque ontem eu conversando com o pastor Carlos, muitas dificuldades, irmão, muitos desafios. Inclusive, eu esqueci de passar um vídeo, depois manda lá no grupo, por favor. Dificuldades tremendas. Um povo idólatra.
perversão. Nós temos um paraíso, um estado bom, numa cidade boa, numa igreja boa, sem maiores dificuldades, dinheiro, terreno, saúde. Muitas vezes nós temos carro, nós temos a nossa esposa viva, nós temos o marido vivo, nós temos saúde. E muitas vezes nós devemos olhar para essa misericórdia de Deus, o quanto Deus é misericordioso em nossas vidas. Que a gente não precisa se defender tanto assim, porque Ele já fez tudo. Romanos 10:9. Se com tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, e no seu coração creres que Ele morreu e ressuscitou, assim será salvo. Você já tem tudo, irmão. Ele já fez o maior ato de misericórdia, e é isso que Ele está falando, foque nisso. Misericórdia e juízo e justiça na terra. Não importa tanto a injustiça do mundo, irmãos. Não importa quantas vezes você fica sozinho, muitas vezes você se propõe a fazer as coisas, você se propõe em ser fiel a Deus e você tem perseguição. Eu sei que muitas vezes o quanto que você é fiel a Deus, o quanto que a sua família se afasta de você. Eu sei disso. Deus sabe disso, melhor dizendo. Deus sabe o quanto que você mais se aproxima de Deus, mais as pessoas te perseguem. Muitas vezes os da própria casa. Toma a porta na cara, não quer mais visitar, não quer estar mais junto. Talvez isso já seja um reflexo da sua aproximação de Deus, do seu conhecimento de Deus. E se isso é injusto, que isso nós regozijamos, isso seja motivo de alegria, porque você está sendo perseguido pela glória de Deus. Isso é motivo de você continuar. Quando você é perseguido em casa, você é perseguido no trabalho, poxa, mas no trabalho, eu estou meio isolado. É porque talvez você está se aproximando mais de Deus. Jeremias ficou isolado, Carlos. Jeremias foi jogado dentro de uma cisterna, de um poço. Por quê? Porque ele é o único que conhecia Deus. É o único que estava disposto a conhecer a Deus e falar, irmãos, vamos conhecer a Deus. Mas ele foi o único que sobreviveu. Todo mundo foi exilado, uns para a morte, outros para a espada, outros para exílio, para a vergonha, mas cada um teve um destino vergonhoso, falta de conhecimento a Deus. E não importa muito a justiça ou a injustiça do mundo. Importa a justiça de Deus, importa que você tem um Deus e que Ele já venceu, Ele já lutou por você, Ele já te deu o destino final. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 diz assim. Para falar um pouco da justiça. Só um pouquinho, porque são vários versículos. Mais um pouquinho, ele fala 2 Coríntios 4, 16. Por isso não desanimamos. Coloca seu nome aqui, Mariângela, Clarice, Gabi, Carla Roque, Tchê. Por isso não te desanimes. Ele fala, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia após dia. Lembra do exemplo da esposa que não te respeita? Lembra do momento que o seu marido não te ama? Bola para frente. É Deus que está sendo glorificado. Não se corrompa, porque embora exteriormente você esteja sendo perseguido, exteriormente a sua família não liga para você, exteriormente você toma porta na cara, exteriormente você não é mais convidado, interiormente isso se renova dia após dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação, versículo 17, produz para nós eterno peso de glória. Isso importa, isso tem valor, isso é pesado na balança de Deus. Ouro para Deus, né? Força, passa uma hora, chega uma hora que depois a força não serve para nada. Chega uma hora que o dinheiro não serve para nada, igual o relato do rapaz. Eu estou impotente. Tanto dinheiro que eu tenho, eu não consigo curar meu pai. Chega a hora que a força passa, né? Você pegar as atrizes mais bonitas, as atrizes mais lindas, os artistas mais bonitos, por mais que eles lutam, por mais que eles se esforçam, chega um momento que você vê que a força, né, aquela luta com o espelho, ela é derrotada. Você vê que aqueles artistas que foram, né, os símbolos de boniteza, aquelas atrizes lindas, uma hora elas perdem para o espelho, elas perdem para a força.
Perde, a riqueza uma hora ela perde. A sabedoria, uma hora não serve para nada. Mas o seu conhecimento de Deus tem pesos de glória acima de toda comparação. Olha só, irmãos. Você está entendendo que você está investindo? Você está investindo na coisa certa. Essa igreja, eu fico tão feliz, eu falei ontem com o pastor Carlos, porque essa igreja investe em coisas corretas, em coisas eternas, em coisas certas. Conhecimento de Deus. Irmãos, esteja muito satisfeito. Pegue esse certificado, coloque no melhor lugar da sua sala. Não pela sua glória, não pela sua honra, não pelo seu reconhecimento, mas saber que Deus foi misericordioso na sua vida. Deus te preparou uma igreja, Deus te preparou pessoas, Deus te preparou recursos para você vir no Sebac, Deus te preparou um carro, Deus te preparou pessoas que preparou o café, Deus preparou pessoas que limpassem, Deus te deu essa disposição de você vir. Parabéns, irmãos. Deus te abençoe por esse certificado. Deus seja na sua vida, Deus continue te dando essa sabedoria, que é o que mais importa. Buscar conhecimento de Deus, buscar o que importa. Independente da injustiça do mundo. Até porque em Salmo 9,18 diz nessa semana: porque o necessitado não será esquecido para sempre. Pensa o seguinte, se você está tendo dificuldade, porque você busca o Senhor, pensa que a memória de Deus ela é perfeita. A nossa pode até esquecer, o seu pai, sua mãe, sua esposa pode até esquecer de você. Ele pode não te agradar, o seu marido, a sua esposa, a sua igreja, o seu pastor, o seu irmão. Ele pode até esquecer de você, mas o necessitado não será esquecido para sempre, porque a mente de Deus, a memória de Jesus, ela é perfeita, ela não vai esquecer de você. Vai valer a pena. Mesmo que você fica sozinho, porque você quer acertar, porque você conhece a Deus e Deus falou para você por um caminho, mas está sendo injusto. Assim como ele diz em Jeremias: mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, saber que eu sou o Senhor, faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Lembra desse salmo? Os necessitados não serão para sempre esquecidos. Deus tem uma memória perfeita. Ele vai lembrar de você. Continua, persevere até o fim. Deus não esquece. Não esquece, é uma promessa. Se você está aqui por causa de Deus, esse Deus fala isso. Eu não vou esquecer de você. Fica tranquilo. Minha memória é perfeita. Irmão, se você tem falta de sabedoria, uma coisa a Bíblia promete, uma coisa Deus promete. Peça a sabedoria que Ele te dá. Se você tem falta de sabedoria, você quer conhecer mais Ele, uma coisa é fato e Deus promete. Ele te dá sabedoria. Eu não tenho sabedoria para lidar com a minha esposa, peça a Deus. Eu não tenho sabedoria para lidar com as finanças, peça a Deus. Eu não tenho sabedoria para lidar com meu marido, peça a Deus. Eu não tenho sabedoria para lidar com meu filho, com a minha mãe, com quer que seja, peça a Deus que a todos dá livremente e de boa vontade, e vos será concedido. Amém? Está escrito na Bíblia: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade, será vos concedido. Sabe o que esse versículo está dizendo em outras palavras? Sabe o que Deus está falando? Tamo junto. Nós gostamos de falar tamo junto. Você não fala para o seu amigo, tamo junto? Deus fala com você, tamo junto, conta comigo, pede para mim que eu quero te dar isso. É uma coisa que Deus deseja. Ele está desejando que você peça isso para Ele. Porque Ele tem tanto para te dar, Ele é abundância em sabedoria, as suas excelências são infinitas. Que se você pedir, Ele vai te dar. E Deus está desejoso só de você pedir para Ele. É que muitas vezes nós não pedimos, nós reclamamos da esposa. Nós reclamamos por irmão da esposa. Você não conhece a minha esposa. Nós chegamos na igreja reclamando da esposa. E Deus fala: peça sabedoria para mim que eu te dou. Na igreja de Deus, o nosso Deus que nós não conhecemos, Ele fala: peça sabedoria para mim que eu te dou. E nós reclamamos por irmão. Nós reclamamos da esposa, nós reclamamos do marido. Ficamos nervosos, irritados, né? Deixamos de adorar a Deus. Às vezes fica dias irritada. Um dia inteiro irritada porque o marido não falou algo. Ou porque a esposa não ama. Porque essa esposa, não me respeita.
E Deus fala, peça para mim que eu te dou o que você quiser de sabedoria. Quanta sabedoria você quer? O que você quer resolver? Ele te dá. É que a gente não pede, a gente reclama. Por isso, irmãos, você quer ter glórias, você quer ser uma pessoa feliz, uma pessoa cheia de glórias, conheça Deus. Quem quiser se gloriar, glorie-se nisso, em saber e me conhecer quem eu sou. E ele fala, se tem falta de sabedoria, peça que eu dou livremente de boa vontade. Toda boa, como que é São Samuel que sabe? Todo dom e todo dom perfeito, toda boa dádiva desce direto dos pais do céu, sem sombra de variações. Todo dom perfeito. Está aqui, ó. Opa. É Tiago 1, me ajudem a achar isso, irmão. É 17, né? Toda boa. Eu vou no 16 para entrar no contexto. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Aqui é revelador, né? Eles já estão falando de sabedoria, de conhecimento. E ele fala, não se engane. Ou seja, né? Se você tiver abundante conhecimento sem a sabedoria de Deus, ele fala, cuidado, não engane. Versículo 17, toda boa dádiva e todo dom perfeito sai lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação e sombra de mudança, irmão. Você quer ter uma sabedoria pura, não errar, que vai vir direto do Pai, direto de Deus, você tem acesso a isso. Uma sabedoria que vem direto de Deus para você resolver os seus problemas. Por isso, irmãos, a era do saber é uma era perigosa. No final dos tempos o saber se multiplicará, mas Jesus diz, cuidado, que ninguém vos engane. Se você quiser se gloriar, se glorie nisso. Se concentre, busque conhecer a Jesus, se dedique nisso. Se estiver nervoso, estiver irritado, estiver ansioso, para um minuto. Fala, Deus, me dá sabedoria. Uma coisa que Deus está preocupado, que Deus está interessado em te dar, é sabedoria para resolver seus problemas. Dá sabedoria quando você estiver irritado, quando você estiver descontente, quando você achar que tem pouca pessoa na igreja, quando você achar que a sua esposa não te ama, quando você achar que o seu marido não te respeita, aliás, quando você achar que o seu marido não te ama, quando você achar que a sua esposa não te respeita, que está difícil, que você está fiel, mas as pessoas estão se afastando, peça sabedoria. Porque o que você pode levar daqui é isso, sabedoria. Esta é a vida eterna, em te conhecer e saber, e esta é a vida eterna, em te conhecer como a ti, como única Deus verdadeiro e a Jesus Cristo que enviaste. Foca nisso, irmão. Se você focar em conhecer Jesus, em ler sua Bíblia, participar do SEBAC, em orar para Deus, estar em comunhão, sua vida está bem encaminhada. Amém? Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado pela sua palavra dessa noite, Deus. Obrigado por cada um, Pai, que se dispôs a buscar conhecimento no Senhor. Nesse momento de descanso, Pai, esses domingos sejam abençoados, essas manhãs, com café da manhã em família, dormindo mais tarde, para descansar, Pai. Fazer coisas que talvez alguns de nós não tínhamos oportunidade, caminhar, enfim, fazer o que quiser, Pai. Mas obrigado por esse tempo que tivemos de conhecimento de Ti. Obrigado por esse culto, essas pessoas que decidiram priorizar o Senhor. Nos ajude, Pai, nos ajude a ajudar as pessoas que precisam conhecer Ti, Pai. Que estão errando algo, estão focados no Seu reconhecimento, estão focados em ser amados, estão focados em serem honradas. Enfim, tantos desafios, Pai. O Senhor conhece cada uma delas, Pai. A razão de algumas pessoas, ou de todos nós temos defeito, mas muitas vezes a razão de nós não buscarmos conhecimento em Ti, decidimos reclamar. Nos perdoe, Pai. Nos dê sabedoria. Pedimos ao Senhor sabedoria, Pai, para Te glorificar e conhecer mais o Senhor, Pai. Disposição para isso, Pai. Em nome de Jesus, amém.
Irmãos, que a graça de Deus e a sabedoria de Deus estejam nas suas decisões dessa semana. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.